Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Distrito X e se preparem para 3 histórias apavorantes do famoso terror japonês de Yamishibai. Nossa primeira história se chama A Entrega. No dia anterior, o amigo do rapaz mandou uma mensagem repentina, pedindo um favor. Ele dizia que estava viajando e não ia conseguir voltar para casa a tempo. E no dia seguinte, estava previsto para a chegada de uma encomenda muito importante em sua casa. Então ele pede para o rapaz que fique em sua casa e receba a encomenda para ele. O rapaz então aceita em fazer esse favor, visto que era uma tarefa bem simples e a casa de seu amigo também era bastante confortável. Então ele faz como combinado e passa o dia todo na casa do amigo, esperando pela entrega. Mas ele começa a pensar que seu amigo tinha se enganado, pois já eram 9h10 da noite e a encomenda ainda não havia chegado. Então nesse momento, a campainha toca e o rapaz fica surpreso desse pessoal ainda fazer as entregas até essa hora da noite. Então ele abre a porta e recebe o pacote de um entregador meio estranho, mas sem nenhum problema. Ao entrar, ele se pergunta o que teria de tão especial nessa encomenda. Mas sem pensar muito, ele decide avisar para o amigo que a encomenda dele chegou. E o amigo responde sua mensagem extremamente rápido, dizendo ao rapaz que no dia seguinte, outra encomenda iria chegar, e se ele não poderia ficar só por mais um dia. Bom, já que ele estava ali, ele aceitou emprestar esse favor. No dia seguinte, novamente, o rapaz esperou durante todo o dia e nada da encomenda chegar. Durante a noite, enquanto caía uma tempestade, ele ainda aguardava pelo pacote, quando, como na noite anterior, às exatas 9h10, a campainha tocou. Era o mesmo entregador do dia anterior. Enquanto ele recebia o pacote, o rapaz tenta puxar conversa com o entregador sobre a forte chuva dessa noite. O entregador ignora o rapaz e sai em silêncio. O rapaz então acha a atitude do entregador muito estranha e volta para dentro. Dentro de casa ele se pergunta quando é que seu amigo vai voltar. Então decide ligar para ele, mas o amigo não atende nenhuma das chamadas. Então ele continua tentando contato com o amigo quando vê o entregador do lado de fora da janela. Ele parecia estar vigiando o rapaz. Nessa hora, enquanto ele continuava tentando ligar para seu amigo, ele começa a escutar um barulho parecido com um celular vibrando e vinha de dentro de uma das caixas. Então seu amigo finalmente atende a chamada e o rapaz, um pouco assustado, avisa que seus pacotes já chegaram e pergunta quando é que ele vai voltar para casa. Nessa hora, seu amigo responde que ele acabou de chegar. O rapaz fica apavorado. Enquanto isso, a campainha começa a tocar sem parar e o entregador do lado de fora diz que acabou de trazer o restante dos pacotes. E partindo para a nossa segunda história, ela se chama O Quarto da Irmã. A história começa com um garotão bem alimentado entrando de fininho no quarto da sua irmã, já que ela tinha pego seu CD sem pedir e ele queria ele de volta. Ele começa a procurar pelo CD e escuta um barulho estranho vindo debaixo da cama. O Redondo decide dar uma checada, e ao olhar debaixo da cama, ele encontra o CD que estava procurando. Ele se esforça para alcançar o CD, até que finalmente consegue caber lá embaixo e pegar seu precioso CD. Porém, nessa hora, ele escuta sua irmã acabando de chegar em casa com uma amiga do colégio. O garotão então decide se esconder, já que se ele for pego vasculhando o quarto da garota, elas vão achar que ele é um virgão tarado. Então as garotas entram no quarto conversando sobre uma cantora pop e de como ela tinha um monte de fã gorda e feia, e de como a cantora era humilde em ser gentil com esse tipo de pessoa. Bom, a irmã do Games Edu começa a dizer que já que elas estavam falando de gordolas, ela tinha um grande plano de levantar uma grana vendendo os DVDs e os bonequinhos de anime do seu irmão. E assim, elas conseguiriam dinheiro suficiente para ir no show da cantora. O carinha lá embaixo fica furioso em escutar isso, mas já suspeitava, pois suas coisas realmente estavam desaparecendo. Nessa hora, um dos pôsteres do quarto acaba se soltando sozinho, assustando as garotas. E a menina diz que não sabe porquê, mas isso estava acontecendo com frequência nos últimos dias. Ela dizia estar sempre com a sensação de que alguma coisa estava vigiando ela pelas sombras. E ela diz que suspeita que seja seu irmão que está por trás disso. Ele poderia ter colocado câmeras escondidas por todo o seu quarto.
O garoto fica furioso embaixo da cama, dizendo que nunca teria interesse em ficar vendo um filhote de cruz credo que nem a irmã. Então a amiga da garota diz que acha que a culpa não é dele e diz que entende o problema. Ela conta que tem meio que um sexto sentido desde que nasceu e que o motivo dela ter evitado visitar a amiga nos últimos dias é que ela estava sentindo uma coisa estranha e maligna no quarto da garota, e isso deixava ela muito assustada. Então a garota pergunta se ela estava sentindo essa energia maligna agora, e a garota responde dizendo que sim, ela estava sentindo essa mesma energia nesse exato momento. Um meninão embaixo da cama acha essa história de sexto sentido uma palhaçada, mas ao se concentrar demais na conversa das garotas, ele acaba deixando o DVD cair de sua mão. As garotas ficam apavoradas com o barulho vindo debaixo da cama, achando que poderia ser o espírito maligno do qual estavam falando. Então a irmã do garoto diz que vai conferir o que foi isso, e que só podia ser o taradão do irmão que estava vigiando as duas. Então ela se aproxima, a fim de descobrir a causa do barulho, e quando estava finalmente se aproximando, sua amiga sai correndo de medo, o que faz a garota recuar e ir atrás da amiga que fugiu assustada. Nessa hora, o gordinho se apressa em sair dali o mais rápido possível e diz que algo realmente começou a fazer muito barulho embaixo da cama que acabou assustando ele. Ele tenta sair, mas seu pé parecia ter ficado preso em algum lugar. Ao dar uma segunda olhada, ele vê que seu pé, na verdade, não estava preso. Alguém estava o segurando. Bom, pessoal, agora a nossa terceira história se chama A Sacada. É sobre uma mulher que conseguiu um novo emprego e acabou de se mudar para seu novo apartamento. Ela acabou de chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e quando estava guardando suas coisas, ela começa a escutar barulhos estranhos vindo da sua sacada, como se tivesse alguém arranhando o vidro pelo lado de fora. Ela fica apavorada e pega uma faca para se defender, alegando que se algo acontecer, isso seria legítima defesa. Mas ao abrir a cortina, ela não vê ninguém lá. Então ela começa a pensar que aquilo poderia ser só sua imaginação, por estar tão cansada. Alguns dias depois, ela está em uma ligação com seu namorado Daishi, que enquanto falava com a garota, assistia sobre os noticiários, que dizia que um assassino em série estava à solta, e ele teria feito mais uma vítima na mesma região onde a garota morava. Bom, o rapaz não dá tanta importância ao noticiário e fica concentrado na ligação, onde a garota dizia que já está no 6º dia consecutivo que ela escuta esses sons vindos da sua sacada e que está muito assustada. O rapaz pede para que ela se acalme e diz que provavelmente o barulho pode ser causado pelo vento ou alguma coisa assim. Porém, nessa hora, a garota começa a dizer que estava escutando os barulhos de novo e pede para que o namorado vá para a casa dela o mais rápido possível. O rapaz fica preocupado com o jeito que a garota estava falando e decide ir até lá. Ao chegar, ela o abraça aliviada e o rapaz decide então ir logo verificar a sacada. Quando ele está se aproximando, eles começam a escutar o barulho vindo de lá, e o rapaz diz que isso deveria ser só o vento, como ele disse. Mas a garota fala que na verdade, ela já sabe muito bem o que está lá fora. Então o namorado começa a ficar com medo de que poderia ser o assassino em série que ouviu nos noticiários, e que ele ainda estava solta. Então ele decide que vai conferir de uma vez por todas, e pede para que a garota não se aproxime. Ele abre a cortina, dá uma boa olhada na sacada, mas não tinha ninguém lá. Então ele diz para a garota que não tinha por que sentir medo, já que a sacada estava vazia. Mas a garota diz que tinha alguém sim, que estava olhando para eles esse tempo todo. Os barulhos começam a voltar, e nessa hora, o rapaz dá uma segunda olhada. Enquanto ele fecha as cortinas apavorado, sua namorada começa a gargalhar descontroladamente atrás dele. O cara fica assustado com tudo aquilo, mas não tem tempo de pensar. Ele pega a garota e sai o mais rápido possível daquele apartamento. Mais tarde, ao chegarem na casa do rapaz, ele pergunta o que foi aquilo e por que ela começou a rir daquele jeito assustador. A garota diz que não sabe o que deu nela. Ela não acredita muito nesse tipo de coisa, mas acha que ultimamente uma coisa estranha fica tentando possuí-la.
O rapaz pergunta sobre a sacada e a garota diz que sabia da mulher que estava lá fora e que essas crises com ela começaram logo depois que ela olhou diretamente nos olhos daquela mulher. Ela começa a dizer que não quer mais morar sozinha, porque isso dá muito medo. Dá muito medo ficar sozinha. Mas que agora ela não está mais sozinha. E aí, pessoal, fala aí o que vocês acharam dessas histórias, hein? Bom, pra mim foi bem de boa, já que na primeira história da encomenda, a minha interpretação foi de que eram as partes do amigo do cara que estavam chegando dentro das caixas. Então o máximo que ele ia ter que fazer é que quando todas as caixas chegassem, ele ia ter que montar o amigo dele que nem um Lego e pronto. Bom, na segunda história foi um final até que feliz pro gordão, porque ele finalmente foi tocado por uma mulher depois de 30 anos. Supondo que ele tinha 30 anos. E na terceira história, bom, se eu estivesse sozinho em casa e escutasse um barulho suspeito, eu ficaria muito mais aliviado em descobrir que era um espírito maligno de uma mocinha que só fica arranhando o vidro do que um fudendo serial killer que nem eles suspeitavam. Então, não foi tão ruim assim. Se você chegou até aqui, deixa um like para fortalecer e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima!